encontram em Toddy o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa assimilação. Toddy frio é delicioso, leve e refrescante. Para quem tirar nota 5, Toddy oferece um preço sem precedentes. Haverá mais Brasil! Vamos ouvir o primeiro candidato. Quando falamos de história, temos o costume de nos refugiar no passado. É nele que se pensa encontrar o seu começo e o seu fim. Na realidade, é o inverso. A história começa hoje e continua amanhã. Começa agora a história de Paulo Sérgio Simonetti, jornalista e neto de João Simonetti, o fundador da TV Bauru, Canal 2. Com a televisão, praticamente, eu entrei logo desde o princípio. Teve um primeiro programa que foi, digamos assim, um lançamento experimental em 1959, fins de 59, e esse programa eu assisti da plateia, né? Mas já em 60 eu já comecei a participar também da televisão, quando ela teve a sua inauguração, digamos assim, oficial. Então, desde cedo. No rádio teve um outro tipo de relacionamento, infância, princípio de adolescência, mas a televisão não. A televisão nós já entramos assim de cara, porque a televisão, de certa forma, ela foi tocada pelo pessoal da rádio, da PRG8, Bauru Rádio Clube, né? A gente teve que aprender a fazer televisão também, porque não tinha profissionais específicos de televisão. A gente importou da rádio, porque era o mesmo prédio, era fácil ali, né, lançar a mão do pessoal e tal, nós fomos fazendo. Isso é a história da própria televisão de um modo geral, né? No princípio era o rádio na TV, né? E Bauru não foi diferente, também teve um começo assim, fazendo programas possíveis dentro dos parcos recursos técnicos que a televisão dispunha, não só a TV Bauru, Canal 2, vamos dizer assim, mas de um modo geral não tinha muitos equipamentos. Por exemplo, não dava para gravar, não tinha videotape. O programa era tudo ao vivo, a não ser alguns filmes, alguns desenhos e tal, é diferente. O jornalismo era difícil porque não tinha recurso assim para ilustrar as matérias, né? Usava alguma coisa em filme, então você tinha um arquivo, digamos assim, com alguns filmes, né? Se você fazia referência a um lugar, a uma personalidade, etc., você colocava um filme que não tinha nada a ver com a notícia em si, mas tinha a ver com o personagem que está inserido no contexto da matéria. Figuras, muita coisa era ilustrada na base do slide, e ia se virando assim. Eu lembro que a gente precisava fazer alguma coisa regional também, né? E dava muito trabalho, porque aí faltava ilustração. Você não vai ter ilustração do prefeito de Pederneiras, por exemplo. Não tem filme dele. Tinha do presidente da República, do senador, não sei o quê, mas não tinha. Então, dava trabalho para a gente tentar aconselhar isso. O Joel Evans foi um pioneiro nessas matérias regionais. O Fred Calmon também trabalhava no jornalismo. O Zito, João Dias Antunes, o Edson Fagnani, Roberto Purini participou também daquele começo. Uma série de malucos aí, de pioneiros que tentavam levar o noticiário para frente. Eu fiz muita coisa na televisão, viu? Não sei se bem ou mal, mas a gente tinha que fazer, alguém tinha que fazer. Mas olha, o que eu fiz na televisão, jornalismo, apresentava programa de jornalismo, eu fiz apresentações de musicais, inclusive alguns com encenações, etc. Eu fiz teatro na televisão e futebol. Cheguei a transmitir também, nós fizemos jogo ao vivo aqui na época do AVC. De espetáculo, Jair prende a bola, rodou para o ataque, a bola vai embora pela linha de fundo. Santos e Noroeste, eu lembro que eu transmiti meio tempo no rádio e meio tempo na televisão. Veio aquele ônibus, que era uma emissora portátil praticamente, da organização Vitor Costa,
que teve uma fase que foi Vitor Costa, antes de ser Globo. E a gente transmitiu direto, então eu fiz também esporte. Então eu fiz quase de tudo na televisão. Viu? Teve algumas fases diferentes. Eu, pessoalmente, nem cheguei a pegar uma profissionalização para valer mesmo na televisão. Depois que começou a profissionalizar um pouco mais, no começo, porque lá, eu até estava fazendo uma comparação aqui com o estúdio de vocês. A PRG8 tinha o auditório, onde ficavam as cadeiras, né, as plateias, etc. E tinha o estúdio, o palco, que foi transformado em estúdio técnico com as suítes de direção de TV e etc. E o auditório virou estúdio de programa. Como não tinha videotape, você tinha que... Tudo era muito difícil, muito complicado. Era armar cenário e desarmar, armar e desarmar. Então vamos pegar um pouco essa questão dos programas. Por exemplo, tinha um programa que eu apresentava junto com a Maristela, que depois foi para São Paulo, trabalhou em todos os canais de televisão, inclusive Globo, fez novela, etc. Eu e a Maristela, a gente formava aquilo que poderia ser chamado, por exemplo, o Canal 20, o Casal 20 da televisão. E a gente apresentava um programa que chamava Eneida Internacional. A Eneida era uma moça maravilhosa, uma negra linda, que até hoje mora em Bauru, e ela cantava muito bem, mas muito bem mesmo. Nós temos um diretor artístico que veio de fora, então digamos assim, tinha muita experiência, né? E ele gostava muito dela e falava, essa moça canta muito. Então ele fez um programa só para ela, o Newton Teles, ele criou um programa chamado Eneida Internacional. Então eu e a Maristela tínhamos assim um tipo de uma encenação e tal, e rolava as músicas com a Eneida cantando, e naquela levada assim, um pouco de diálogo, um pouco de música e tal. E o seu Herzog, que era o responsável pelos cenários e tal, ele criava assim, quem criava na verdade era o Newton Teles. O Herzog, qual é o primeiro nome dele, não lembro agora, ele executava. E eu lembro um programa em especial, porque cada dia era num lugar. Um dia foi em Veneza. Eu falei, como é que ele vai fazer Veneza? Então, qual o recurso que ele usava? Por exemplo, aqui, onde é o nosso estúdio, que era lá também, ele fez um cercado com tijolo, colocou um encerado bem grosso e encheu d'água. Pegou Armando Caetano, fantasiou de gondoleiro, fez meia gôndola, desenhou meia gôndola e o Herzog executou, colocou o Armando Caetano na frente de gondoleiro, eu e a Maristela abraçados assim atrás no barco, a gente ia dialogando e a Eneida cantando. E ele fundia com slides de Veneza. Então, sinceramente, você jurava que nós estávamos em Veneza, né? E assim ele fazia, como por exemplo em teatro, ensaiava a semana inteira e fazia ao vivo, né? Com aqueles panelões iluminando, né? Naquele tempo era bem mais rústico do que isso aqui, sem ar-condicionado, bom que se frige. Você sentava no sofá assim que não queimava. E ele fez, eu me lembro de um que chamava Aconteceu em Manhattan. E quando abria o primeiro ato, digamos assim, que abria a peça, a gente estava sentado numa sala, com o bumbum já completamente frito, de ficar esperando toda aquela abertura. E ele desenhou com giz, num fundo escuro, um pano escuro, uma série de edifícios, como se estivesse em Manhattan, perfurou aquilo e iluminou por trás e fundiu depois. Então a câmera veio pegando, você jurava que estava numa janela dando para Manhattan e fundiu com um slide de Manhattan. Então, pô, estava em Nova York, não tinha, ninguém duvidava daquilo. E ali a gente ia apresentando. Então usava recursos assim. No próximo bloco, Paulo Simonetti fala da trajetória da TV Bauru Canal 2 e relembra com alegria as histórias e fatos vividos por ele naquela época. Então, uma nova era na televisão. A gente começou a fazer a coisa com um pouco mais, se não profissionalmente, propriamente dito, com um senso mais profissional. Televisionários volta já. A televisão, meu avô fundou em 59, oficialmente 60, data oficial de abertura. Mas como é que ele ia fazer para segurar uma emissora de televisão sem ter um suporte? Naquele tempo você tinha que fazer tudo. Começava 2 horas da tarde a programação e até meia-noite mais ou menos, só com produção local. Usava o recurso de filmes, passava 35 vezes o desenho do Pica-Pau, mas segurava a coisa, eram entrevistas, eram musicais, etc., ia tocando. E esses programas
precisava de um suporte financeiro, uma coisa que desse sustentação para você poder faturar, crescer, melhorar e etc. Isso era difícil. Então, meu avô tinha PRG-8 para cuidar e tal, estava começando a sangrar muito a rádio, e ele falou, não dá para tocar desse jeito. E ele passou para a própria Rebratel, que foi a empresa francesa que montou a televisão. Todos os equipamentos, etc., tudo francês, da Rebratel. E aí a Rebratel também pegou, mas não quis, e passou para a OVC, Organização Vitor Costa. Foi quando floresceu mais a televisão, a OVC mandava artista em Bauru. Quando nós começamos, por exemplo, eu trabalhei, fiz teatro dirigido por Walter Avancini. Bom, esse cara é uma lenda no teatro brasileiro, né? Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, aprendi muito, né? A gente foi aprendendo também porque a gente tinha o quê? Experiência de teatro amador, coisinha assim. Mas aí veio Walter Avancini, Jorge Fará, Flora Ramos, Newton Teles, pai, mudou a coisa. Falanga de diretor, e especialmente depois quando vieram esses diretores da OVC e tal, foi um momento já com mais qualidade. Então, uma nova era na televisão. A gente começou a fazer a coisa com um pouco mais, se não profissionalmente, propriamente dito, com um senso mais profissional, com dicas importantes. Porque a televisão, se eu estou aqui na televisão dando essa entrevista, eu faço um movimento brusco assim, é um escândalo. O teatro, que era a nossa experiência, não, é o contrário. Você tem realmente que falar mais forte, fazer movimentos mais assim, porque é uma plateia que vai... Às vezes tem 300 pessoas, 400 assistindo, né? É diferente, televisão não, são detalhes. A gente não tinha esse... Então, pequenas... Eu lembro uma vez, tinha uma peça que eu fiz, até estar contando antes aqui, de médico, né? Me lambuzaram tudo a cara aqui, né? Para eu envelhecer, eu tinha 19, 20 anos, tinha que ter 30 e tantos. Aí molharam bastante meu cabelo, naquele tempo tinha cabelo, esticaram bem assim e tal, e me envelheceram, eu era um médico. E tinha uma cena que eu saía e não ficava bem, não estava natural. Aí o Jorge Fará, que foi o diretor daquela peça, falou, Paulo, não tá, isso aí não tá natural, não está espontâneo, está forçado, está feio. Como é, tá... Aí eu virei, ele falou que você virar, você abotou o paletó. Porque o paletó estava aberto, eu virei, abotoei o paletó, consertou. Isso nos ensaios, né? Porque ao vivo não tinha jeito. Às vezes me perguntam, escuta, não dava nenhuma gafe, aí eu ia falar sobre o negócio do teatro, ao vivo. E uma vez eu participei também de um programa, esse era programa, eu tinha que fazer programa, eu não sei, programa ou teatro, eu não lembro. Eu sei que eu tinha que pegar o telefone e era de discar. E o telefone em Bauru não era de discar. Você tirava, número faz favor, falava telefonista, aí você falava 330, 432, era assim. Então, e esse era de discar, você tira do gancho e disca. Aí, o Newton Teles, agora você telefona. Aí eu cheguei no telefone, pus a mão aqui e disquei, ele falou, ô imbecil, tira do gancho para discar, porque senão você não vai ligar. Eu não tinha, em Bauru não sabia. E coisas assim, né? Acontecia algumas coisas assim, fazer o quê? Eu namorava e ia no cinema. Minha namorada, que hoje é minha esposa, morava na cidade. E eu ia no Cine São Paulo ver filme e tal. E toda hora o relógio, né? Porque eu apresentava o programa às 10 horas da noite de jornalismo. E eu, muitos filmes, larguei sem ver o fim. E o Abrão, aí ele falou para mim, Paulo, precisa vir mais cedo, porque a gente faz a leitura dos textos, você não está presente nunca, você chega em cima da hora e tal. Eu falo, eu namoro, rapaz, coisa. Mas não pode, Paulo, né? Aí eu falei, Abrão, vamos fazer um trato? Ele falou, vamos. Eu falei, olha, o dia que eu errar, no dia seguinte você não precisa falar nada, eu venho para fazer a leitura. Ele está esperando até hoje. Não sei como que eu conseguia e não errar sem ler antes. Eu tinha que confiar no redator, mas tinha bons redatores. E a gente errou pouco, apesar de tudo, ao vivo. Ao longo da história da televisão, até que se errou pouco. Porque ao vivo era para ter dado muito problema, mas a gente conseguiu, dentro aquele entusiasmo, aquela coisa, fazer bastante coisa. Eu posso dizer para você que era 80% movido a idealismo e paixão, né? Dinheiro era pouco. Canal 2, cada vez mais perto de você. A Bela Vista tinha um ícone, que era a Bauru Rádio Clube e PRG-8. Depois, mais ainda a televisão. Em torno desse ícone, digamos assim,
a Bela Vista tinha um charme, um desenvolvimento próprio, tinha a Praça dos Expedicionários, ali tinha bares, né? Talvez você fez essa referência porque os artistas costumavam ir ao bar. Juca Chaves. O Juca Chaves terminava o programa, pegava o violão e ia pro bar. Pra você ter uma ideia, ele cantava mais lá do que no programa. Toda tardinha quando a rua Augusta eu desço, se não me esqueço, para matar minha saudade, vou descansar lá no hi-fi onde se vai ouvir o samba em alta fidelidade. Mas é que o dono desta loja, um tal baixinho, muito chatinho, só quer ouvir rock and roll. E há sempre alguém a badalar. Ó, seu João, toque o que é bom, toque o Tchaikovsky, o concerto em si bemol. Então, realmente, ela tinha uma vida noturna mais ou menos intensa. Tinha público, tinha gente, tinha festa, tinha show, era outra coisa, né? Tudo ao vivo. Sem falar que antes, no tempo da PRG-8, a Bela Vista já experimentava todo esse glamour artístico, vamos dizer assim, porque, pô, Bauru vieram Nelson Gonçalves, Francisco Canaro e Sutípica, que eram o Rei Conniff da época, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, enfim, todos aqueles nomes, aquele Carlos Galhardo, aqueles artistas famosos da época, todos vinham se apresentar na PRG-8. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar ponto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende-me, brilha em tom doce, fascinação, amor. Então, já há muito tempo, né, também a cidade, e a Bela Vista em especial, experimentava essas festas, esses encontros e tal, e movimentava, consequentemente, toda a vida noturna ali. A seguir, as saudades de Paulo Simonetti, as recordações de seu avô João Simonetti e as lembranças de pessoas queridas que fizeram da TV Bauru Canal 2 uma emissora pioneira. Típico pioneiro, né? Um homem que está à frente do seu tempo. É uma das características principais do João Simonetti, né? Fique ligado, Televisionários volta já. Tem, né? Tem saudades. Foi uma época, primeiro por causa da idade, né? A idade tem outro sabor, né? E muito idealismo, muita coisa feita com coração realmente, com emoção. Era uma coisa espetacular. Porque não foi muito difícil, pode parecer um grande absurdo assim, né? De repente o rádio sair para a televisão, tá? Mas não foi muito absurdo porque o rádio, naquela época, a PRG-8, ela era quase uma televisão. Ela tinha cast de radioteatro, ela tinha orquestra, ela tinha o que chamava de regional, ou seja, violão, cavaquinho, pandeiro, etc., para acompanhar os artistas e tal. Tinha programas de auditório, toda noite tinha programa de auditório na PRG-8. Né? Tinha programas em série, como no Rancho Fundo, por exemplo, foi apresentado em série. Ela era quase uma televisão. Tinha programa do Mauro Viana, Conte o Seu Caso, que era um programa de coisas assim surreais e tal, fantásticas, era muito interessante. Então, ela praticamente já é uma televisão, né? Era um gigantismo. O rádio hoje não trabalha com esse perfil, né?
Primeiro eu vou falar um pouco do pessoal daqui para fazer justiça. Clorinda Resta, Célia Paiva, Célio Gonçalves, Zé Fernando Amaral, pessoal tudo que fez teatro, a gente participou também, o Sica, e outros mais que participaram ativamente da televisão como atores e tal, e foram aprendendo com os diretores que vieram, foram melhorando e tal. Com relação aos artistas de fora, quem trouxe muito foi a OVC. Então vinha aqui, quase toda semana tinha cantores famosos, artistas. Moacir Franco tinha um programa semanal aqui. O tempo do Me Dá um Dinheiro Aí ainda. Moacir Franco, a gente pagava conhaque para ele. Ele não tinha um tostão. Vinha ele, o Canarinho, e ele apresentava um programa semanal aqui. Ele começou a estourar quando ele gravou Suave à Noite. Você se lembra, né, do filme Tender is the Night, Suave à Noite, Jennifer Jones e tal. Quando ele gravou aquela versão, é que ele explodiu, começou a fazer sucesso. Aí não parou mais. Mas ele começou aqui um ator principiante. Tanto é que ele vinha toda semana fazer o programa aqui e tal. O Tito Madi vinha muito a Bauru também, Peri Ribeiro, Walter Foster, e outros, não me lembro agora, mas tinha muita gente que vinha, se apresentava e que depois foram artistas que foram longe, se destacaram bastante. A OVC ajudava aqui, entendeu? Trazia, porque não tinha o vídeo, tinha que vir ao vivo, né? E mantinha programas semanais aqui. Meu avô, negócio de tecnologia, ele era doido por tecnologia, tanto é que ele queria fazer FM em 1947. Tinha uma torre onde hoje a TV tem, se você der as costas para a TV tem, vamos dar à frente, olhando de frente o prédio da TV tem, à esquerda, junto, bem ali paralela ali à Praça dos Expedicionários, ali tinha uma torre com as letras FM, era a torre da FM, autossustentável, autossuportável e tal. E naquela época até o pessoal brincava, família maluca com aquele FM, né? Em 47, só que tinha 3 receptores em Bauru só de FM. Ele acabou nem colocando a rádio no ar. E meu avô tinha essa coisa do pioneirismo. Ele colocou em Bauru a primeira fábrica de móveis, porque a especialidade dele mesmo era a marcenaria. A primeira fábrica de móveis, o primeiro laticínio, o primeiro cinema falado, a primeira emissora de rádio, a primeira emissora de televisão. É o típico pioneiro, é um homem que está à frente do seu tempo. É uma das características principais do João Simonetti, né? Ele veio da Itália e, embora tenha toda uma história aí, ele conseguiu a cidadania brasileira, né? Pegou fogo no cartório de 2 códigos, ele falou, pediu segunda via. O cara falou, mas seu João, segunda via, pegou fogo, como é que eu vou fazer? Ele falou, então você faz outro. Aí o cara fez, ele virou brasileiro. Mas na verdade ele é italiano. Então, porque para ser dono de rádio tem que ser brasileiro, né? Não pode ser estrangeiro. Bom, ele começou, na verdade, com um projetor de slide. Ele projetava slide ali na 1º de agosto, ficava no... Eu não lembro disso, isso é história, hein? Eu não tinha nascido ainda. Projetava no prédio Abelha ali. E começou a tomar gosto por aquilo. Então, uma vez ele foi a São Paulo, viu isso aí, trouxe o equipamento. Aí, negócio de rádio, não sei, teve contato também com rádio e tal. Entrou no ramo, montou a PRG-8 em 1934. Uma das primeiras emissoras também brasileiras. Depois ele montou a Rádio Terra Branca também em Bauru, montou uma rádio em Anápolis, a Rádio Carajás de Anápolis, porque ele já via futuro na região, e depois foi mesmo, né, onde está Brasília hoje. E a televisão. Televisão que ele conseguiu. Ele era político, muito ligado ao Getúlio Vargas. Então a PRG-8 foi um canal que ele conseguiu junto ao Getúlio, e essas outras também. A televisão foi uma concessão, mas já na época do Juscelino Kubitschek. Mas como ele era uma pessoa política, de frequentar muito o Palácio do Governo e tal, ele tinha esse trânsito. Ele pessoalmente, ele não era homem de microfone, assim, ele era um homem de bastidor, né? E muito ligado a teatro, às artes e tal.
o João Simonetti é o seguinte, ele sempre estava 20 anos na frente, 30, por aí. Quem quisesse que eu acompanhasse. Agora é o seguinte, também ele fazia e o resto o pessoal que se virasse, hein? Não era mais com ele. Se o João Simonetti fosse vivo hoje e tivesse ligado a gente, nós já estaríamos transmitindo com digital. Mesmo ele não sabendo se vai dar certo ou não.